Alô, bem-vindos aqui ao meu canal, Sofia Novaes de Paula. Tenho um convidado muito especial que é o Dr. Rodrigo Ayubi, que eu fui buscar ao Brasil, não estou a brincar, foi mesmo aqui a Aveiro, em Lisboa, que eu fui pedir realmente este tempinho para gravar um vídeo que eu acho que é muito importante para vocês. Eu adoro seguir o trabalho do Dr. Rodrigo, tanto no YouTube como no Instagram. Não sei se tem mais plataformas, deve ter se calhar uma página no Facebook ou não? Boa, Tem que produzir uma, pronto. Mas eu gosto muito do trabalho do Dr. Rodrigo, eu acho que vai esclarecer muitas das vossas dúvidas, porque eu acredito muito em nós como seres humanos, que nos conseguimos reequilibrar, esquecer um pouco do excesso de informação que estamos constantemente a receber, porque lemos numa revista, porque vemos num jornal, porque vemos aqui, porque a amiga disse, porque o outro disse. Tem que parar. Vamos parar agora, vamos nos concentrar um pouco na informação que o doutor nos vai passar a nós, sobre a saúde, sobre beleza, sobre emoção, sobre como tratar de nossa vida de forma equilibrada. Estou falando tudo certo? Não, tá certíssimo, é o que eu digo, a gente até resolveu fazer esse bate-papo, essa conversa, entrevista muito informal, porque eu vejo que a Sofia é muito alinhada comigo nesse tema de a gente viver a vida de uma forma saudável, natural, plena, e ela faz isso muito com o trabalho mental, né, a otimização, ela é coaching e a otimização da nossa mente, e eu, enquanto médico, tento usar isso de uma forma no pensamento fisiológico, bioquímico, para a gente ativar as nossas vias de pensamento para ter esse pensamento pleno de uma vida saudável. A gente estava conversando um pouco sobre isso, muitas vezes a gente se dispersa nisso, porque o noticiário, por exemplo, que eu acho que faz mais mal do que bem para nossa saúde, né? Porque ficam enchendo nossa cabeça com notícias tristes de que o mundo tá péssimo, que o mundo vai acabar e que tudo é perigoso, etc. E aí você acaba vivendo naquela aflição, né? Naquele nervosismo, você, no meu pensamento fisiológico, a gente está liberando no nosso corpo um dos hormônios mais destruidores, que é o cortisol, que é um hormônio que em pequenas doses ele é importante para o nosso corpo, mas a gente liberando ele o tempo todo em altas doses faz muito mal, acelera nosso envelhecimento, acelera a nossa flacidez corporal. O cortisol tem uma série de efeitos fisiológicos que nos fazem muito mal, então a gente tem que evitar tudo que faça aumentar muito nosso cortisol. Noticiário é uma dessas coisas, e existem outras coisas que a Sofia, mais do que ninguém, fala muito isso nos vídeos dela, que fazem que a gente tenha uma sensação de prazer e bem-estar e que o nosso corpo esteja equilibrado, com liberação de hormônios de uma forma fisiológica e natural para a gente ter um estilo de vida saudável e uma longevidade plena. Desculpa, eu também falo. Resumindo, eu acho que eu falo mais que a Sofia. Estamos aqui a fazer quem é que fala mais. Resumindo, ser feliz atrai beleza e vamos buscar a nossa beleza interior. É muito simples, é isso mesmo. E é isso que eu acho que daquilo que eu andei a ver, das minhas fases diferentes de emocionais, em que eu engordei, em que eu mudei, em que eu fiz, em que envelheci, e de repente eu estou tão desesperada que eu nem faço nada direito, nem faço nada torto, então não faço nada e está tudo a evoluir. E por isso é que quando eu comecei a ver os vídeos do Dr. Rodrigo, eu pensei, não, eu tenho que parar e eu também preciso passar uma informação saudável para o vosso lado, para perceber que está tudo na nossa rotina, no nosso dia-a-dia, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós sentimos, naquilo que nós vivemos e na forma como nós tudo isto canalizamos e passamos para o mundo. Por isso, quando eu vos falo que a depressão faz mal, não é por gosto que eu falo, é por ter estado lá e por saber o que é que isso é, e estávamos há pouco a falar da beleza emocional. Quando a pessoa está triste, fica mais feia, quando a pessoa está feliz, fica mais bonita, não é? Exatamente. Você citou os livros do Deepak, que é um fisiologista espetacular, e ele prova, até do ponto de vista científico, a relação de mente e corpo, né? E quanto a nossa mente alterada, desequilibrada, vai desequilibrar os nossos hormônios e desequilibra o nosso corpo. Eu falo sempre os hormônios, né? Porque com a minha mente médica, né? Eu estou sempre pensando no que o ambiente vai interferir na nossa fisiologia, né? Porque isso é o básico. Na verdade, se você for ver, ao longo da história, as medicinas, elas falam muito a mesma coisa. A medicina ayurvédica, que ela fala aquela coisa dos chakras, né, dos canais, que você tem que alinhar os chakras e os chakras eles rodarem na mesma direção, com a mesma energia, é a mesma coisa. Na verdade, a gente fala, os hormônios eles têm que estar todos equilibrados e você tem que ter uma liberação equilibrada de cada hormônios, eles não podem estar fora de um rácio, né? Eles todos têm que estar no mesmo nível. Aí eu faço muita analogia com uma orquestra, né? Que você vê uma orquestra sinfônica e os instrumentos eles têm que estar todos em harmonia e em equilíbrio. Se você tem um violino tocando muito alto, o som vai ficar horroroso. Nosso corpo é assim. E a nossa mente é como se fosse assim o maestro. Né? Então a mente é que coordena esses hormônios todos. Então trabalhar a mente mal ou bem, a gente está trabalhando os hormônios, entendeu? E é isso que você fala. Agora quero fazer, desculpe interromper, quero fazer 2 temas que eu quero falar, não complicando muito, sendo uma coisa prática e que é 2 temas que eu acho que do outro lado quem é mulher sofre muito, que é com o envelhecimento e que é com o excesso de peso. E eu quero esclarecer um pouco as pessoas como é que elas realmente podem pensar de uma forma saudável para resolver esses temas. Que é, quando é que uma mulher deve começar-se a preocupar
com o envelhecimento e como é que o pode fazer para prevenir ou então para na altura certa atacar, Sim. não é? Esse mal, e depois quando alguém realmente está com excesso de peso, qual é que é um processo que deve correr? Sempre o melhor é aquela coisa, prevenir melhor do que remediar, né? Aquele ditado que é muito falado no Brasil, acho que aqui também existe esse ditado, existe. né? Porque o remediar é o que hoje se faz muito na medicina, né? É tratar coisas com remédios, né? Ou seja, você acaba tratando sintomas e nunca você trata o problema lá no intrínseco, no que ele é. Isso que a Sofia estava falando é muito interessante, porque nós todos temos uma missão básica nessa vida, uma missão mais primária, que é perpetuar a espécie. O ser humano, ele é um animal, né, como os outros, e a gente está aqui para procriar e perpetuar a espécie. Então a gente tem, durante a nossa vida, uma fase que é chamada fase reprodutiva. É a fase que os nossos hormônios eles estão todos mais perfeitos, no máximo do equilíbrio, etc. Aqueles mais ou menos 20, 30 anos que a gente está super bem. A partir quando a gente sai dessa fase reprodutiva, o nosso corpo ele começa a ter uma diminuição progressiva dos hormônios, muitos hormônios que são os chamados hormônios reparadores. São os hormônios sexuais, o hormônio do crescimento, a melatonina. Então esses hormônios todos, quando eles começam a diminuir no nosso corpo, a gente começa a ter esse desbalanço entre reparação e destruição, porque o nosso corpo ele é um processo constante de reparação e destruição. Isso acontece o tempo todo, nós estamos falando aqui, muitas células do nosso corpo estão morrendo e estão nascendo novas células. Isso acontece o tempo todo. Acontece até mais quando a gente está dormindo. Nosso processo de reparação é muito maior quando a gente dorme. Por isso que, inclusive, quando a gente envelhece... É o sono da beleza, não é? É o sono da beleza. Isso daí, que a gente na medicina chama de sono reparador. Porque, na verdade, quando a gente dorme, a gente libera um hormônio que é o maior reparador do nosso corpo, que é o hormônio do crescimento. Ele é chamado hormônio do crescimento, ele devia ser chamado... Mas exatamente. Eu sou pequenina. Não é nada. E ela tem muito hormônio de crescimento, que a Sofia está muito linda e ela tem a cabeça ótima. Só que a gente diminui, é inexorável essa diminuição dos hormônios, principalmente a partir da fase reprodutiva. Então você podia pensar quando que você começa a se preocupar com isso. Quando o seu corpo vai realmente deixar de ser tão reparador, que é mais ou menos a partir dos 35 anos. No homem e na mulher, principalmente na mulher, porque a mulher vai entrar naquele período chamado climatério, que é o início da diminuição dos hormônios sexuais até o período da menopausa. Mas a menopausa já é um período tardio. Você não tem que se preocupar quando você já não produz hormônios sexuais, você tem que se preocupar quando eles começarem a diminuir. E fazer tudo para ativar. Muito amor. É verdade, uma das formas que a gente tem para ativar os hormônios sexuais, a melhor forma, talvez a mais fisiológica, é fazer sexo. Quando você faz sexo, o seu corpo ele entende que você ainda está na fase reprodutiva. Porque mesmo que você não libere mais óvulo, você fazendo sexo o tempo inteiro, você manda uma ordem pro cérebro. Eu sou uma pessoa sexualmente ativa, então vamos produzir hormônios sexuais, pô. Eu faço sexo, entendeu? É aquilo que eu falo. Eu não sabia nada disto, a sério. A gente muda os nossos hábitos e os nossos hábitos mudam a gente. Essa frase você tem que colocar na sua geladeira, né? No seu frigorífico. Sempre que você fizer uma atividade, essa atividade ela vai fazer uma série de reações do seu corpo que vão estimular você a fazer cada vez mais essa atividade. É aquela coisa, quanto mais você faz uma coisa, mais você tem vontade de fazer. Não é verdade isso? É mesmo. É mesmo. Então isso é um processo, é um círculo virtuoso. Tu fizeste uma coisa interessante que eu ia perguntar, que era qual era se havia diferença entre um homem e a mulher a nível de envelhecimento. Porque a sociedade é muito má para nós. É muito má. Não tanto para o homem, que dizem sempre que envelhece como o vinho do Porto, e as mulheres dizem sempre, aquela mulher está velha. Como se fosse um gosto, como se nós tivéssemos prazer em envelhecer. É muito duro, é muito mau. Velha é muito pejorativo. Eu não muito... gosto de falar assim não, e eu acho que ninguém devia falar que está velho, não está nada, que não existe isso. A idade cronológica é um número, né? Como eu falo, a idade biológica é uma escolha. Você realmente acelera o processo de envelhecimento se você tem os hábitos todos errados, né? Eu acabei de falar que o sono é um dos melhores momentos de reparação. Vai que você dorme mal todas as noites. A Sofia me falou que ela não dorme muito bem. Eu falei, é uma das primeiras coisas que a gente tem que corrigir nela, porque o sono ele é fundamental para você ter saúde. Você vê, você passa 2 ou 3 noites com o sono ruim, você no quarto dia você está estragado, né? Você sente-se mal, não sei o quê, porque a sua oficina mecânica diária do processo de reparação acelerado não está sendo feito, entendeu? Sim. Você tem que reparar. Uma pessoa que faz atividade física intensa, aquela pessoa que faz muito desgaste, essa tem que dormir melhor ainda. Não existe fazer uma atividade física numa pessoa que dorme mal. Se uma pessoa está dormindo mal, nesse momento eu até falo, olha, diminui a atividade física, porque é um processo de desgaste. E o seu corpo entra, é como se você tivesse um carro que você coloca na autoestrada todos os dias a 400 km por hora e você nunca leva ele na oficina, entendeu? Ele vai se desgastar e vai destruir muito cedo, não pode. Olha, e as mulheres pedem muito, perguntam muito o que é que devem tomar para o colagênio, para descair. Tu recomendas fazer uma consulta contigo? Porque existe uma coisa chamada individualidade bioquímica, né? Cada um é cada um. Cada um tem uma necessidade. Eu vejo muitas vezes as mulheres tomando suplementos de colágeno e tem uma ingesta proteica diária excelente, nem tem uma fase de uma diminuição da produção da reparação de proteínas no corpo, e o colágeno para essas mulheres não é o mais indicado, entendeu? O mais indicado é ter sempre o equilíbrio dos hormônios. Você pode ver que de repente o que está causando uma alteração no organismo dela é um outro hormônio, como por exemplo o hormônio da tireoide, que isso é muito, as mulheres
mulheres sofrem muito hoje com desequilíbrio da tireoide, tireoide, sim. porque a tireoide também é um hormônio fundamental no corpo. Todos são, né? Eu falei do hormônio de crescimento, mas eu falei dos hormônios sexuais, agora eu tô falando do hormônio tireoidiano. Na verdade, todos são. Todos são importantes, cada um tem o seu papel. Então, aí é verdade, quando você faz um suplemento visando uma área do seu corpo e na verdade o seu problema é em outro, aquele suplemento pode até ser prejudicial, né? Porque você está fazendo um excesso de suplementação. Como eu falei, a proteína em excesso no nosso corpo, se o corpo não estivesse precisando de excesso de proteína, ela vira açúcar. Entendeu? Então, as pessoas têm suplementos de colágeno que engordam. Tem whey proteins da vida que são lixo. Tem vários whey proteins, aqueles shakezinhos batidos para ginásio, que a composição por acaso, é péssima. Eu sinto que isso é tudo artificial. Eu bebo aquilo que eu prefiro fazer com legumes e com frutas. Mas não tem a menor dúvida. Mas não tem a menor dúvida que é infinitamente não melhor. é bom quando vocês arranjam soluções fáceis, não é uma coisa saudável, não é uma coisa boa, porque nós encontramos muito na natureza aquilo que é a base daquilo que pode ser o nosso equilíbrio, o bom. Nós encontramos tudo na natureza. Pronto. Porque o ser humano sempre viveu com o que existia na natureza. Pegou o sol, comia as plantas, bebia a água, tudo na natureza. Agora hoje embalam uma coisa numa latinha e dizem que isso é imprescindível para você ter saúde. É estranho, né? Não gera, não soa muito claro, mas pronto. Em relação à outra parte, para não nos estendermos mais, e se calhar daqui a uns tempos podemos fazer outro vídeo outra vez, se o Dr. Rodrigo quiser, quem tiver interesse pode realmente marcar uma consulta com ele em Aveiro, não sei se cá em Lisboa eu costumo fazer ou não. Eu faço consultas em Lisboa. Vocês podem marcar uma consulta em que fazem umas análises clínicas e depois o Dr. Rodrigo faz um tratamento daquilo que é adequado para vocês, não é em geral, para vocês, exclusivo. Em relação ao emagrecimento, o mesmo se passa como a parte do emagrecimento? O emagrecimento que eu vejo muito erro em relação ao emagrecimento é que as pessoas querem uma solução mágica, né? É aquela pílula mágica para emagrecer. E isto não existe, tá bem? Um emagrecimento saudável requer mudança de hábitos de vida. Então você tem, mas é porque, na verdade, o excesso de peso eu vejo na minha cabeça, enquanto médico, como um sintoma de que o corpo não está equilibrado. Se você equilibrar um corpo, o peso, você vai perder peso naturalmente, porque se o seu corpo está acumulando gordura em zonas como energia, na verdade, às vezes o corpo está imaginando assim, a gente tem que guardar energia porque alguma coisa não está correndo mal, é tipo você guardar comida num bunker porque vai ter um terremoto, sabe? Então o corpo ele fica assim, isso não tem lógica. Um corpo equilibrado, ele não tem a necessidade disso, então ele pode estar desequilibrado por um desarranjo hormonal, o desarranjo hormonal pode estar sendo acontecido por causa de um estresse, né? Você está passando por uma fase complicada da sua vida, você está se alimentando de uma forma errada. São uma série de fatores, né? A gente na medicina de envelhecimento, a gente tem o que a gente chama de os pilares da medicina de envelhecimento. E os pilares são a alimentação, atividade física, um sono reparador, que aí você tem que fazer a higiene do sono, o equilíbrio do estresse, né? Modular o estresse, a modulação hormonal. São uma série de fatores, na verdade, isso daí é como se fosse um banco, que se você tem que ter todos os pezinhos do banco direitos, porque se você tirar um pé, o banco cai. Entendeu? E aí não funciona direito. Entendeu? É uma série de fatores. E o excesso de peso é isso, né? É uma série de coisas, não existe a pílula mágica. Esse que é o que as pessoas buscam muito. Sim, né? E uma das coisas que eu também acho que é importante salientar aqui, que eu escrevo muito sobre isso, mas eu acho que as pessoas estão só à espera que eu diga assim, olha, toma isto, vai tudo ficar bem. E não é assim, isto é um trabalho emocional muito grande. Eu preferia que vocês não gastassem dinheiro com tantas tolices que gastam. Eu própria vi-me, quando engordei, vi-me muito atrapalhada a querer soluções rápidas e imediatas logo, mas isso não é realmente uma forma de viver. É nós ajustarmos as nossas rotinas e perceber. Nós temos que primeiro detectar o que é que está errado na nossa vida para depois conseguirmos consertá-la. Pronto, pessoas como o Dr. Rodrigo podem, tanto a nível do trabalho que podem seguir, como as consultas que podem fazer, vocês conseguem de certeza encontrar o equilíbrio que vocês precisam da vossa vida. E assim, desculpas, vocês não chegam a lado nenhum. Dizer que a culpa é do outro, não emagrecem porque têm um namorado, não deixam de fumar porque o outro fuma, esqueçam, isso não é desculpa, não é solução. Vocês têm que encontrar coisas saudáveis para ter uma vida saudável. Para terminar, só falar uma coisa, já que a gente está agora entrando nessa fase do verão e tudo, eu vejo que uma coisa que é muito interessante, que tem todos os anos, pré-verão, é a pílula do emagrecimento, um novo que saiu esse ano, o gel para celulite, né? Existe um novo gel que foi lançado esse ano, a dieta da moda que foi lançada, todos os anos tem uma nova dieta, um novo gel, não sei o que. Sabe por quê? Porque eles não funcionam. Então eles mudam o nome, eles modificam a molécula, modificam a estrutura, que é para esse ano todo mundo acreditar que
que esse ano vai sair aquele milagroso e não sai. Cuidado, e cuidado né? com então, essas dietas, não podem ser muito não gaste dinheiro com perigosas. isso, porque isso não vai funcionar. Você vai ver, ano que vem vai sair um novo e você vai acreditar que este vai funcionar. Poupam dinheiro numa viagem a Aveiro, por exemplo, andam de lá no Moliceiro, têm uma consulta com o Dr. Rodrigo e vêm de lá novas, e com a vossa cabeça e com tudo. E olha, muito Não, obrigada. obrigado você. Adorei este bocadinho, Adorei gostei também. muito de vos conhecer. Vou continuar a seguir muito atentamente e a partilhar as suas ideias. E até breve. É muito recíproco. Beijinho. Obrigada. Fica bem. Beijinho. Vocês também fiquem bem. Tchau, Olha, já gente. sabem, subscrevam o meu canal, subscrevam o canal do Dr. Rodrigo Ayubi e sejam felizes. Tchau. Beijo. Tchau.